Como o Rio Grande do Sul operacionaliza a sua assistência farmacêutica? A gente conversou, né, na aula passada sobre as leis e decretos que a assistência farmacêutica tem no Rio Grande do Sul. O programa Farmácia Solidária, a lei que permite lá o remanejo, a permuta, a doação entre municípios e a política estadual de assistência farmacêutica, que é um decreto estadual. Então a gente vê que tem uma estrutura legal, né, bem robusta para regulamentar a assistência farmacêutica no estado. Mas a gente tem outras portarias que ajudam a operacionalizar a assistência farmacêutica aqui no estado. E a primeira, né, que é a mais consolidada, é o Programa de Medicamentos Especiais do Rio Grande do Sul. Então, o Programa de Medicamentos Especiais, ele é um complemento do componente especializado da assistência farmacêutica. Então, determinadas condições que são prevalentes no Rio Grande do Sul, mas que ainda não tem um protocolo clínico de diretriz terapêutica estabelecido, né, foi feita então uma relação entre esses problemas de saúde, né, que são da realidade epidemiológica do estado como um todo, e o estado assumiu a responsabilidade então de comprar esses medicamentos e de criar, né, as regras para acesso a esses medicamentos. Então a gente tem aí antibióticos, medicamentos de saúde mental, para asma, retenção urinária, polivitamínicos, dietas especiais e hormônios. Então a gente tem aí diversos grupos de medicamentos, né, que são complementares ao componente especializado. Então, de certa forma, eles seguem a mesma regra de acesso. Então, existe um protocolo do Estado, o paciente tem que mandar a documentação, né? E se o critério de inclusão tiver ok, a pessoa tem direito a receber esses itens aí, né? Inclusive as dietas especiais, né? Que tem muita dieta. Então, o programa de medicamentos especiais do estado do Rio Grande do Sul é robusto, né? Efetivo, né? E necessário aqui para a realidade do estado. Outra questão importante, né, que a gente sempre falou sobre a descentralização é que, né, os gestores definem como é que vai funcionar. Então isso é importante, né? A gente viu que o financiamento é definido na CIT, né, que é a Comissão Intergestores Tripartite, que define quem vai dar o quê, quanto vai dar o quê, quem vai ser responsável pelo quê. Justamente para manter a descentralização, ou seja, todos os entes federativos têm que ter responsabilidade, né? E tem que ter uma transferência de fundo a fundo para esses entes federativos executarem essas ações. Então, dentro do estado do Rio Grande do Sul, também existe uma comissão intergestores, que é a bipartite, né, que tem representantes dos municípios, dos secretários dos municípios do estado e os representantes da Secretaria de Estado da Saúde, né? Então, nessa resolução 459 de 2017, né, da CIB, ela regulamenta o componente básico da assistência farmacêutica no Rio Grande do Sul. Então, nós temos o regulamento federal, né, lá da portaria de consolidação, que diz como que o componente básico da assistência farmacêutica funciona, e essa resolução 459 de 2017, que é como ele funciona no Rio Grande do Sul, né? Então acaba que tem alguns detalhes na resolução 459, né, que são específicos do estado do Rio Grande do Sul, mas ela não vai contra a resolução do financiamento do componente básico, né? Então eu só queria destacar aqui alguns pontos que eu acho que a gente precisa discutir, né? Porque essa resolução já é de 2017, né? Ainda não atualizou, ela só atualizou em relação aos valores que são repassados para os municípios, mas o regramento dela não mudou, né? Então, que é um pouco, para mim, um pouco paradoxal. Porque se a política, né, de medicamentos, ela preza, né, que existir uma relação nacional de medicamentos, nós vimos no decreto 7508 que você tem que ter uma relação nacional de medicamentos, pode ter uma relação complementar estadual e municipal. Nós vimos na lei 8080, né, que a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, tem que respeitar uma diretriz clínica e, na falta da diretriz, uma relação nacional ou estadual
ou municipal de medicamentos, né? Então a resolução CIB, né, em um ponto dessa resolução, ela coloca que não é obrigatório a disponibilização dos medicamentos dos anexos 1 e 4 da Rename vigente. Né? O que isso significa? Que o município vai selecionar os medicamentos que ele precisa de acordo com a demanda epidemiológica, beleza? Até aí tudo bem, né? Tá certo. O município entende qual é a sua demanda epidemiológica, que pode ser diferente dos outros municípios. Então ele tem uma opção dentro da Rename, que ele pode escolher quais medicamentos da atenção básica ele vai fornecer, e ele pode comprar medicamentos extras e incluir na sua relação municipal, desde que o recurso financeiro não seja o recurso destinado do componente básico da assistência farmacêutica. Tudo certo. Aí, embaixo, eles colocam que, havendo demanda pelos usuários dos medicamentos constantes nos anexos, compete o município o seu fornecimento. Então, peraí, como assim? Se não é obrigatório para o município fornecer, então por que é responsabilidade do município se houver demanda? Né? Porque se houver demanda pelos usuários, na verdade, tem que ver se a lista atinge. Porque, vamos pensar assim, nós temos diversas opções terapêuticas para as doenças. Então, se o município escolheu determinada opção terapêutica para uma doença, e o usuário pede outro medicamento, que também pode estar até na Rename, para a mesma doença, por que compete ao município o fornecimento? Então aqui ficou um paradoxo, né? Então por isso que eu acho, né, aí é uma opinião pessoal, que essa resolução ela serve para responsabilizar o município, né? Então você está responsabilizando o município pela demanda do usuário que não é atendida. Só que por que essa demanda não é atendida? Por que a prescrição do medicamento não foi feita dentro da relação municipal de medicamentos? Que é a primeira pergunta. Né? Por que não foi feito? Né? Qual que é o critério que levou à tomada de decisão que o medicamento não seria da lista? Né? Então, quando isso acontece, então o Estado lavou a mão, porque aí o município que tem que ser responsabilizado. Então isso aqui é um pouco, na minha opinião, um pouco paradoxal, né? Porque isso favorece a judicialização de medicamentos, porque a pessoa pode citar esse artigo aqui para dizer que a responsabilidade é do município, e é o que está escrito aqui. Então, por isso que é um momento que a gente tem que refletir, né? A gente viu nas resoluções e portarias de assistência farmacêutica muitos avanços, alguns retrocedem, alguns avançam, alguns retrocedem. A gente vê que o caminho da assistência farmacêutica não é só uma subida, né? Ela é uma montanha russa. Então a gente precisa debater, né, essa resolução e reformular ela. Outra coisa importantíssima que aconteceu no Rio Grande do Sul aí nos últimos anos foi o programa Farmácia Cuidar Mais, né? O Farmácia Cuidar Mais, ele é um programa que ele forneceu recurso financeiro para as farmácias do componente especial especializado dos municípios se estruturarem. Olha que maravilha, né? Então, eles deram, além do apoio técnico para ajudar, eles deram recurso, né, dinheiro mesmo, para que as farmácias pudessem comprar cadeira, comprar computador, né, reformar o espaço, tanto para a ambiência, né, para melhorar ali o acolhimento, o atendimento das pessoas, quanto para as questões técnicas relacionadas ao medicamento. Né? Também foi criada uma identidade visual, né, onde todas as farmácias que foram aderir a esse programa devem seguir, né, que vocês estão vendo aí o logo, né? Então, isso foi um trabalho extenso, né, com diagnóstico de estrutura, todas as coordenadoras de saúde fizeram diagnósticos, então foi uma construção coletiva desse projeto, mais a entrada de recurso financeiro do Estado, né? Então, além disso, o Farmácia Cuidar Mais também oferece capacitação, elabora protocolo clínico e presta o telecuidado farmacêutico. Então, eles atendem, né, pela internet os usuários do componente especializado da assistência farmacêutica. Então é um programa bem amplo, né, que os municípios eles recebem o dinheiro e a contrapartida, isso que é o interessante,
A contrapartida dos municípios é atender. Então, os farmacêuticos que estão nas farmácias do estado, eles têm que atender os usuários, né? E tem que gerar o indicador de atendimento. Então, o estado entra com recurso para estruturar a farmácia do município, e contrapartida, o farmacêutico da farmácia tem uma meta de atender um número de pacientes oferecendo serviços farmacêuticos. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de algumas farmácias e equipes de farmacêuticos que compraram essa ideia, né, que reestruturaram o seu ambiente de trabalho, né, e transformaram as farmácias do estado em lugares mais adequados para realizar o atendimento, né? Então, vários municípios aderiram a esse programa, né? Ainda mais, imagina receber um recurso financeiro, a contrapartida e atender, prestar o cuidado farmacêutico, né? Quem não quer? Então, é uma iniciativa super interessante, né, que tem aqui no estado do Rio Grande do Sul, e a gente pode ver, só procurar a farmácia do componente especial, especializado no seu município e perguntar, né, se aderiu, você vai ver o logo, né, vai ter que ter o logo, e se não aderiu, questionar por que não aderiu, né, porque isso é um benefício para todos, todos ganham, porque se você fornece recurso e cobra serviço, nossa senhora, você está caminhando na reorientação da assistência farmacêutica, conforme a gente estava falando nas aulas passadas. Então, essas aqui, né, foram as referências que a gente utilizou nessa aula, né, que a gente tentou falar um pouco aqui sobre as portarias da assistência farmacêutica, né, como operacionaliza. Então, acho que é importante a gente ter conhecimento dessas portarias, né, mas as principais portarias são a Política Nacional de Medicamentos, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, né, a Política Nacional de Atenção Básica e as diretrizes das redes de atenção à saúde, né? A gente precisa compreender essas quatro para entender como encaixar a assistência farmacêutica no modelo de reorientação, que aí entraria as diretrizes do cuidado farmacêutico, né? Então eu fico por aqui, né? A gente fica à disposição para continuar esse debate. A gente tem que conversar bastante sobre a assistência farmacêutica, porque a gente viu que ela é meio uma montanha russa, né? Então tem umas resoluções que ajudam, outras que não ajudam, então a gente tem que defender a assistência farmacêutica e criar um sentido único para reorientar, promover o uso racional de medicamentos.